Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo no mundo de Dark Ark. E, gente, olha meu cabelo novo. Meu cabelo novo parece que eu comprei, tá ligado? Foi, Botei você o botou cabelo fio por agora, fio. esse meu perfil. É. Meu cabelo curto, nova skin, tá? Nova skin. E hoje nós vamos falar sobre arrependimento. Rufem os tambores, senhores. Em Lucas capítulo 3, versos 7 a 8 diz: João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem que suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos a salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Então, sobre arrependimento. A gente acha que o arrependimento é quando você tá indo num caminho e você desiste. E você não vai até o final do caminho. Tipo, tem você, tem o trajeto e tem a coisa errada que você busca, ou da forma errada que você busca lá no fim. Só que aí não é isso. O arrependimento é quando você tá no caminho em busca da coisa errada, você nega a coisa errada e você volta para trás. E você se afasta daquilo que é errado. Vamos para um exemplo legal. Um homem que trai a esposa, né? Exemplo clássico. O homem, não necessariamente que trai, pode ser simplesmente um homem que tá quase traindo a esposa. Ou que tá traindo, pode ser também. Ele vive um relacionamento, só que apareceu essa terceira pessoa, e essa pessoa fica instigando ele a trair. E ele tá indo em direção à traição, porque, enfim, parece mais atraente. Aquela música do Ela é amiga da minha mulher? Pois é, mas vive dando em cima de mim. Enfim. Pois é, nessa música aí o cara devia dizer, né? Oxi, tá doida? Ei, esposa, olha essa mulher que tá querendo me pegar, tá tudo errado. Ele diz que ela faz isso com ele. E que ele na música ele tenta dar um chega pra lá nela. Só que ela insiste. E a mulher dele não acredita nele, não? Não, eu acho que ele conta pra mulher dele sobre o que tá acontecendo. O coração. Falei, ela não quis ouvir. Alguma coisa ela não escutou. Aí não sei o que, mas juro, nunca rolou. Então, ele fala que não quer ficar com ela. Mas ela não escuta. E aí ela continua. E ele diz que não quer, e ela continua. E ele mesmo já se reconhece como fraco. Porque ele diz que ela é bonita. E é um problema porque ela é muito bonita, né? Então ele se vê tentado ao erro. Pronto. Aí tem o cara, tem a mulher que quer que ele traia. E aí ele pode ir até chegar a trair a esposa. Mas ele deve dar as costas pra isso. E voltar pra trás. E não cometer novamente. Se arrepender e pedir perdão a Deus. Eu acabei de perceber de onde foi que tu tirou esse tema. Eu já sei de onde foi. E não foi. Foi de ontem no ônibus. Do povo brigando pela pedra de crack. Não, foi quando a gente pegou o segundo ônibus. Tu tava falando aquela história. Ah, sim, já sei. Da pedra de crack. Foi icônico. É engraçado nossas andanças por aí. Sim, então ele deve dar meia volta e buscar não cometer o erro novamente e se arrepender e pedir perdão e, sabe, fugir disso. Diz, sai daqui, Dalila. Lá em Lucas 19, nós temos a história de Zaqueu e eu gosto muito da história de Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano. O que é um publicano? É que assim, vamos lá, no contexto histórico, Israel estava sendo dominado por Roma. E aí, um publicano era um judeu, né, um israelita, que era
que trabalhava para Roma. Ou seja, ele era um cobrador de impostos de Roma. E aí, ele podia, tipo, cobrar impostos abusivos. O que era o caso. Zaqueu cobrava impostos muito altos. E aí, uma parte ia para Roma, outra parte ficava para ele. E todo mundo odiava ele por conta disso. Mas ele era muito rico. E aí, Jesus vinha passando pela cidade de Zaqueu. E ficou aquele alvoroço todo, aquele negócio todo. Zaqueu acabou conhecendo Jesus. Jesus foi para casa de Zaqueu, comeu lá. E Zaqueu disse o seguinte, no versículo 8 de Lucas 19. Enquanto isto, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Isso é arrependimento. Ah, é só arrependimento porque ele devolveu o dinheiro? Não. É porque ele se distanciou do que ele estava fazendo de errado e buscou ele mesmo. Não foi Jesus que disse, pega teu dinheiro e dá 4 vezes mais para os pobres. Não. Ele mesmo do coração dele disse, eu vou ressarcir as pessoas que eu lesei. Vai ajudar essas pessoas que eu subtraí. É uma coisa que foi dele, sabe? Tipo, aconteceu ali. Não foi Jesus dizendo, você vai ter que devolver 10% para tal pessoa, 10% para tal pessoa, ou coisa do tipo. E eu gosto muito da história de Zaqueu, porque tem até uma música, eu acho que é de Tayane Segueto, que é Canção do Publicano. É muito linda essa música, porque é tipo assim, é como se você fosse um grande pecador, o que de fato você é, perguntando a Deus, tipo, eu estou aqui para te perguntar o que meu coração precisa saber, as palavras são difíceis de sair, mas eu vou tentar. Eu não posso mais viver assim, há um grito preso dentro de mim, um desespero em minha alma que indaga. Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Jesus, você... É mais ou menos isso aí. É muito boa, cara, eu gosto muito dessa música. Sim, temos Atos 16, verso 29 ao 31, que é sobre o soldado romano que se arrependeu. A história é o seguinte, verso 29. O carcereiro mandou que trouxessem luz. Antes disso, né? Tava preso Paulo e Silas e teve um terremoto. O terremoto quebrou as cadeias. Quebrou tudo, delegacia desmoronou. E aí o soldado ficou apavorado porque se eles sumissem, o soldado ia ter que responder. Como é que esses dois sumiram? Você não estava de guarda? Aí o soldado ia se lascar. Mas o soldado falou lá com eles. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição, e ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Tem 2 coisas aqui que eu quero falar com vocês. Uma coisa aqui, creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Tem gente que tira esse texto do contexto e diz, não, se você crê em Deus, você vai ser salvo. Quem dera fosse só isso. Eu creio em Deus, vou pro céu. Não. Não é assim, você tem que crer, você tem que confessar Jesus, você tem que se arrepender, você tem que ver uma vida renovada, você tem que buscar a vida de oração, você tem que buscar a santidade, você tem que negar o velho homem, tomar sua cruz e seguir a Cristo. Não é só acreditar em Deus e você e sua família serão salvos. Não, não é assim. Esse texto fala que creiam em Jesus, você e sua família, você e sua família serão salvos, porque eles estavam falando no contexto do soldado que estava se arrependendo. Não é geralzão, tá? Não é assim. E mesmo assim, o soldado, ele fez um negócio interessante.
Ele cuidou deles e lavou suas feridas. Sim, ele lavou as feridas dele. O que isso é interessante? Porque assim, antes de serem presos, Silas e Paulo foram açoitados. E geralmente o açoite romano tinha cacos de pedaços de ossos nas pontas. Aí ele lavou as feridas. Ou seja, ele de certa forma quis remediar o que ele tinha feito. O mal que ele tinha imposto a Paulo e Silas. Não foi só dizer, ô galera, agora acredita em Deus, então vai dar tudo certo. Não é assim. Lucas 15. A parábola da ovelha perdida. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e seus escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, põe-nos sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Gente, a questão do arrependimento é muito interessante. Por quê? Porque há uma transformação. Quando você está vivendo uma vida com Deus, há uma mudança muito grande. As coisas mudam. Se não mudar, tem algo de errado. Algo suspeito. Porque há mudança. Essa questão da ovelha perdida. Nós, ou alguns de nós, eram as ovelhas perdidas. Pessoas que, outras pessoas mais espiritualizadas olhavam e diziam: olha, pessoa sem futuro, vai pro inferno. Uma pessoa que não tem nada a ver com Deus. E aí Deus lá foi, e Deus trabalhou em cima da vida dessa pessoa. Houve arrependimento, houve mudança, houve transformação. E Deus se alegrou com isso. Porque Deus se alegra quando há a nossa mudança, quando há o nosso arrependimento, quando há a transformação da nossa vida. Ele fica feliz por ter um justo que vive segundo a vontade dele? Sim, claro, com certeza. Ele fica feliz com todos os filhos que seguem o caminho dele. Mas aquele que estava perdido e que voltou é motivo de alegria. Porque é uma conquista, sabe? É uma mudança, tem toda uma linha temporal, tem toda uma história. Isso também me faz lembrar aquele desenho bíblico, que todo mundo lembra do desenho bíblico da Record, que a parábola era o seguinte: tinha um pai rico que tinha 2 filhos. E aí um dos filhos pediu a herança antecipada, e aí gastou tudo com quenga, com bebida, com tudo. Aposta também, eu acho. Aposta, ele perde tudo. Foi o uísque, vodka, cerveja, loló, uma carteira de cigarro, 2 carreiras de Perdeu tudo. E aí voltou pra casa implorando ao pai pra ser pelo menos um servo. E o pai se alegrou, deu uma túnica, matou um cordeiro, chamou a galera, fez uma festa. E o outro filho ficou: por que você nunca me deu um cordeiro pra eu comer com os meus amigos? Por que você faz isso por ele? E aí, né, o pai lá disse: seu irmão voltou. Ele viu o erro que estava vivendo. Seu irmão tá aqui com a gente, vamos se alegrar e tal. Certo que essa parábola é mais profunda do que o que eu tô falando. Mas para eu poder explicar ela com mais profundidade, eu preciso me debruçar sobre ela para estudar. Mas só pegando esse gancho, só é muito interessante. Inclusive, parece que antes dele voltar para casa, ele ainda trabalha num lugar lá. Eu acho que é ele. Trabalha num lugar lá, ele cuida de porcos. Eu sei que ele desejou comer a comida dos porcos, mas eu não lembro se ele trabalhou. Pronto, mas ele esteve lá com os porcos. Eu lembro dele com os porcos.
Ó, em Lucas capítulo 15, verso 10 diz: Eu digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí vamos voltar para aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos e eu vou continuar falando porque tem gente que parece que não entende. Temos mérito na nossa salvação? Não, de novo, não. Produção, quando estiver editando esse vídeo, bota um monte de não aqui na tela. Um monte de não. Não. Em Romanos capítulo 3, verso 27 diz: Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Então, seu arrependimento foi bom? Foi. Foi necessário? Sim. Mas você tem... Tipo, Deus te chamou primeiro, tá ligado? Não foi uma coisa que... é porque eu me toquei. Não, é porque Deus te chamou. Deus te chamou e aí você foi. E aí você mudou. Não foi uma coisa sua, inteiramente sua. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz: Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Gente, é aquela coisa. Você tá no caminho errado. Você está, né, no caminho errado. Você dá meia volta, dá as costas para aquilo, o seu objeto pecaminoso, e muda. Quero ser desagradável. Mas, se não há arrependimento, não há salvação. Em Lucas capítulo 13, verso 3 diz: Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então, é aquela coisa, Deus ama você, mas não ama o pecado que você comete. Então você deve se arrepender, mudar, pedir perdão e se voltar para Cristo. Então, essa questão do perdão é muito... essa questão do arrependimento, ela é muito importante, tem um papel fundamental na sua conversão e na sua salvação. Então, você não deve se arrepender só porque fez algo errado, mas você deve se arrepender porque é o certo a se fazer. É através do arrependimento que há uma cura e uma libertação em Cristo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. E curta, comente, compartilhe. E é isso. Até o próximo vídeo.